Glória a Deus. Louvado seja Deus em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer para você aqui um pouco da nossa palavra de hoje, que nós falamos aqui no culto. Nós falamos sobre Apocalipse no capítulo 2, aonde nós falamos do versículo 9 em diante. Apocalipse é essa carta revelada a João, que o Senhor Jesus revelou a ele na ilha de Patmos para falar à igreja do Senhor Jesus. A revelação de Apocalipse, ela não tem muito valor para as pessoas lá fora. A revelação de Apocalipse, ela tem valor para aqueles que estão dentro da igreja. Porque Jesus aqui, ele sabia que na nossa época, nossa igreja estaria corrompida por muitos fatores. Antes de nós prosseguirmos, se inscreva no canal, você não é inscrito, deixa aí o seu like e compartilha em nome de Jesus. Porque a igreja não é as paredes, a igreja sou eu, a igreja é você. Então Jesus deixou essas cartas para mim e para você. Então ele sabia que nesse tempo que nós vivemos, um tempo onde a igreja é desacreditada, onde a igreja, o diabo infiltrou dentro da igreja e está levando muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, para o inferno, porque as pessoas se apegaram a uma religiosidade. As pessoas não se apegam mais em obedecer, conhecer as Escrituras e viver as Escrituras. Então Jesus, ele se apresenta como o Alfa, o Ômega, como eu sou. Aqui em Apocalipse ele se apresenta, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que Jesus ele tem que se apresentar desta forma? Não mais como aquele Deus de amor, não mais como aquele Deus que ama o ser humano. Porque nessa época, principalmente o ser humano que está dentro da igreja está corrompido. O pecado já está entranhado nele, que ele não consegue mais perceber que ele está pecando. São aqueles que vivem na iniquidade. A iniquidade, ela está tão entranhada nele que ele não percebe mais. Ele acha que está tudo bem, enganado dentro da igreja. Só que Jesus, quando ele revela a João em Apocalipse, ele aponta os defeitos da igreja. Ele aponta os defeitos, ele aponta os erros, ele aponta as falhas. Só que ele também diz: olha, eu falo com o anjo da igreja. Quando ele fala com o anjo da igreja, ele está falando com os pastores. Porque se muitas ovelhas estão corrompidas, é porque os seus pastores estão corrompidos. Se corromperam no coração, se corromperam no propósito, se corromperam no chamado. Então a culpa da corrupção das ovelhas vem dos pastores. É por isso que primeiro ele fala, Apocalipse no capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer, olha com quem que Jesus fala primeiro. Ele vai dizer, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Olha como que o Senhor apresenta para a igreja de Esmirna. Primeiro ele fala com o anjo. Se primeiro ele está falando com o anjo, com o pastor, é porque o pastor está corrompido. Porque a ovelha ouve a voz do pastor. A ovelha ouve a voz do pastor. Então por isso que ele fala primeiro ao anjo da igreja. E aí ele continua dizendo que ele é o último e o primeiro, o que foi morto e que reviveu. Ou seja, o anjo, quem está falando com você é aquele que nem a morte venceu ele. Então abra os seus olhos, conserta a sua vida, olhe a sua vida, veja os seus atos. O que você está fazendo com as ovelhas? Eu morri e agora estou vivo e estou vendo os atos.
Então ele começa a dizer, e aí ele diz assim, ó: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que te há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor não receberá o dano da segunda morte. Então Deus, ele se manifesta a esta igreja. Ele vê a pobreza da igreja, ele vê a dificuldade da igreja, e ele diz: mas tu és rica. Porque Deus, ele não vê, meu irmão, é o que está fora, ele vê o que está dentro. Não adianta você ser uma pessoa rica, de bens, de posse, e você ser sinagoga de Satanás. Dentro de você, você conserva ódio, você conserva raiva, rancor. Não adianta você ser uma pessoa bem vista na sociedade, mas você é sinagoga de Satanás. Não adianta você estar sentada num banco de cadeira, não adianta você estar em cima do altar, não adianta você estar sendo ministra de louvor, ministro de louvor, não adianta você ter um cargo na igreja, um título de pastor, mas quando Deus olha para dentro de você, Ele acha podridão. Ele não vê você como uma sinagoga santa, Ele vê você como sinagoga de Satanás. E o mais glorioso disso tudo é que Deus está falando e dando tempo para nós se consertarmos. Nós temos que nos consertar. Deus aponta, porque Ele vê tudo. Tem coisas que passam desapercebido, nós não vemos, mas Deus está vendo e está apontando, e está falando: olha, conserta a sua vida, olha para dentro de você, porque você tem uma riqueza dentro de você. Essa riqueza se chama Espírito Santo. Conserva o que você tem. Você pode ser pobre, você pode morar numa casinha feia, você não pode ter um carro para andar, você pode estar passando por uma tribulação financeira, mas você é rica, porque você tem a presença de Deus, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Essa riqueza está em você. Você é rico, eu sou rico, e é isso que ele está falando. Conserva essa riqueza. Ser fiel com esta riqueza dentro de você até a morte, para que você venha receber a coroa da vida. Porque se você não for fiel, não conservar essa riqueza dentro de você até a morte, você vai sofrer o dano da segunda morte. Porque para os fiéis ele fala: ser fiel até a morte. Para os fiéis ele fala, ele alerta: olha, permaneçam na fidelidade, permaneçam na intimidade comigo, permaneça sacrificando o seu eu, permaneça longe do mundo, permaneça se santificando, porque a você eu vou dar a coroa da vida. Mas aqueles que são sinagogas de Satanás, aqueles que estão dentro da igreja, mas são enganadores, são falsos, são hipócritas, a esses o que está reservado para eles, se eles não mudarem, se eles não se arrependerem, o que está reservado para ele é o dano da segunda morte. Ele vai sofrer o dano da segunda morte. Ele vai sofrer o dano da segunda morte. Então você precisa olhar para a sua vida, porque essas cartas a essas igrejas não foi escrita para as paredes, não foi escrita para as lâmpadas, para o teto, para o chão. Essas cartas, elas são endereçadas à igreja organismo, que é eu e que é você, que sou eu e que é você. Essas cartas são endereçadas a nós, principalmente nós que estamos à frente da obra de Deus. Porque primeiro ele fala ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Sou eu. Primeiro ele fala a mim, ele quer corrigir a mim.
porque de mim sai correção para as ovelhas. Não brinque com Deus, meu irmão. Não brinque com as coisas de Deus. Vamos levar Deus a sério. Vamos levar Deus a sério. Porque senão você vai sofrer o dano da segunda morte. Você tem noção do que é isso? O mundo está preparado para te iludir, para te ludibriar. A estrutura do mundo está pronta para te engolir. Mas a estrutura do reino de Deus está esperando você. Mas você precisa ser fiel. E fiel até a morte. Que você venha compreender esta palavra, que esta palavra venha chegar ao seu coração e produzir frutos de arrependimento, para que você receba a coroa da vida, em nome de Jesus. Meu Deus, nós entregamos aqui nas tuas mãos o teu povo, a tua igreja, Senhor. Recebe nas tuas mãos a tua igreja, o teu povo. Que nós sejamos, meu Deus, fiéis até a morte, que nós sejamos obedientes até a morte, como o Senhor foi obediente à morte e morte de cruz, mas o Senhor ressuscitou. Meu Deus, que nós permaneçamos fiéis até a morte, para também ressuscitar contigo para a glória eterna, para que nós possamos receber do Senhor a coroa da vida. Nos fortalece, Senhor, nos fortalece nesta caminhada, neste trajeto, nos alimenta com o alimento sagrado do teu Espírito, meu Pai. Conserva em nós esta riqueza, Senhor, que é a riqueza do Espírito. Eu te suplico, Pai Santo, guarda o teu povo, toma-nos nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Nós estamos aqui de cima, em cima do altar, falando para você, em nome de Jesus.